Olá, estamos começando a partir desse momento pela TV Assembleia mais uma edição do programa Impressões. E hoje o nosso convidado é o vice-presidente da Federação Espírita Paraibana, também procurador de Justiça, José Raimundo de Lima. Nós vamos falar sobre a trajetória dele, também sobre a descoberta dele pela doutrina espírita e também o lançamento de um livro importante que marca os 100 anos da Federação Espírita aqui no nosso estado. Doutor José Raimundo, seja bem-vindo aqui ao Impressões. Obrigado, estamos à disposição do programa, a todos os telespectadores. Tratar de um tema importante no final do ano é bem gratificante para nós do Espiritismo. Bom, antes de falar propriamente sobre o livro e até também sobre o Espiritismo, nós gostaríamos de saber um pouco sobre a sua trajetória. O senhor que é um paraibano de Areia e que descobriu o interesse pelo direito, né? Como é que foi o início da sua vida escolar acadêmica? Na verdade, na cidade de Areia, e sobretudo no local onde eu nasci, um sítio chamado Lagoa de Barros, nas campanhas políticas da década de 40, 50, apareceu por lá um candidato que papai se afigurou muito com ele, chamava-se Pedro Moreno Godinho. Uhum. E como eu ainda não havia nascido, depois que eu nasci, depois de algum tempo, ele foi convidado a ser meu padrinho. Então, desde pequeno, que a minha família foi voltada um pouco para esse aspecto político. E a partir, naturalmente, da minha crisma, que eu nasci num sítio onde tinha uma igreja, a família toda católica, ficamos vinculados com o aspecto da política, né? Na cidade de Areia, na cidade de Serraria, na cidade de Arara, a Lagoa Grande, que foi o período onde nós moramos desde o nascimento até os 15 anos de idade. Uhum. E como filho de agricultor, o papai tinha uma pequena propriedade, e quando verificou a seca de 52, resolveu sair do sítio para a cidade. Nós fomos a Areia, fomos a Arara, a Lagoa Grande, e somente já na década de 60 que nós iniciamos o estudo do ginásio, o antigo ginásio. E a partir daí foi quando me interessou mais a ideia do direito, porque àquela época eu já assistia júris, me interessava pelo aspecto jurídico da comunidade e desde cedo já pensava em ser advogado. Na sua família não havia uma tradição do gosto pelo direito, não? Não, eu sou o primeiro. Uhum. Sou o primeiro. E como é que foi a sua saída de Areia para estudar direito em outro município? Aqui em João Pessoa. É que em Areia havia um padre que era o diretor do Colégio Diocesano Coelho Lisboa. Eu fui da época do padre Letício e da época do padre Rui Vieira, que era o pároco da localidade. E como nós tínhamos uma tradição muito familiar religiosa, católica, eu pensava em ser padre. Estudava no colégio, estudava latim, estudava canto orfeônico, e nesse direto religião, e nesse meio termo, comecei a aprender a missa em latim, e com essa disposição iria terminar o ginásio no Colégio Diocesano e viria para João Pessoa a estudar para ser padre. E nesse ínterim, no ano de 1962, ocorreu um incidente comigo e o professor de português, que era o próprio padre, e por conta de uma correção de uma matéria, de uma redação, o padre não aceitou aquilo que eu havia escrito e aí me expulsou do colégio. Uhum. Com essa expulsão... Mas era um tema polêmico que o senhor tinha abordado na redação? Não, era um tema normal, a respeito de Deus. Sim. E eu usei, naquela época, segundo ano ginasial, usei a palavra Oxalá no termo. É que naquela época nós, quando éramos mais jovens, estudávamos, né? Líamos. E com 12, 13 anos de idade eu já lia Machado de Assis. Sim. E aí, Oxalá, queira Deus, eu sabia muito bem utilizar. Queria ser também mais bonito do que os outros, né? E aí ela não aceitou que eu soubesse. E aí houve essa discussão, me expulsou da sala e os colegas se sensibilizaram, também pediram para sair porque estavam solidários comigo. E nesse problema fomos expulsos do colégio para não poder mais estudar. Entraram com ação, ganharam, mas papai resolveu se transferir de Areia para João Pessoa. E aí me encaminhou mais para a advocacia.
Certo. E, pelo que o senhor conta, a religião sempre foi um elemento muito forte na sua vida, né? A sua família sendo católica, o senhor mais tarde também desenvolveria, né, uma tendência, um outro interesse por outra doutrina, mas a religião sempre esteve muito forte na sua vida. Muito presente. Aí, inclusive, é tão forte que mamãe, ao nascer, nasceu cega. E, pela crença da época, fez uma promessa para Santa Luzia, a minha avó, a fim de que ela voltasse a ver. E meses depois da promessa, a menina voltou a ver. Em face disso, ela se candidatava pela promessa a sempre, no dia de Santa Luzia, rezar uma missa, que seria uma vez por ano, no dia 12 ou 13 de dezembro. Em face dessa situação e do catolicismo da família toda, construíram uma igreja no sítio e a missa era realizada uma vez por mês. Nesse clima eu fui criado. Uhum. O senhor vindo para João Pessoa para estudar Direito, depois... Não, estudei fiz logo o ginásio clássico no liceu. E depois... Fazer vestibular para Direito. Então, e como foi que o senhor desenvolveu o seu interesse pelo Ministério Público? Como é que foi essa escolha? Sim. Pelo ingresso na carreira do Ministério Público. Ministério Público. Na verdade, à época, existiam alguns concursos que eram comuns, como agora, depois do governo FHC, o governo Lula, apareceram muitos concursos. Uhum. Houve um período aqui em João Pessoa, quando eu estava terminando o curso de Direito, em 1974, que ocorreram vários concursos. Concursos para a FUNAB, para o Ministério Público, para a magistratura, para o TRT, para o Ministério do Trabalho, e todos esses concursos eu fiz. Todos esses concursos eu passei, inclusive para juiz de direito, que foi nomeado, e continuei no Ministério Público. É uma tendência pessoal. O que diferencial o senhor vê no Ministério Público que lhe atrai tanto? O Ministério Público é um órgão que pretende, com sua missão própria, ajudar a sociedade a solucionar os seus problemas. É uma ação que é permanentemente em favor do mais fraco, em favor da criança, em favor do surdo-mudo, em favor do índio, do velho, trabalha no meio ambiente, trabalha no consumidor, trabalha na saúde. E eu me identifico muito com as questões sociais. Uhum. E aquilo que eu possa fazer para ajudar, eu estou sempre disponível. Como pessoa e, naturalmente, como membro do Ministério Público, como promotor, como procurador, eu estou sempre disponível para ajudar. E por essa razão, eu optei pelo Ministério Público, porque eu for livre. Na magistratura existe uma certa marra, né? Uhum. O juiz, ele fica adstrito aos autos. O Ministério Público não, ele pode ficar livre, conviver mais com a sociedade, conviver com o povo, verificar as questões de uma maneira mais abrangente. E aí, eu verificava já naquela época que eu teria mais possibilidade de ser promotor. Por isso, fui nomeado logo promotor. Quando eu fui nomeado juiz no governo de Wilson Braga, para a comarca de Conceição, eu já era promotor. E os fatos que conduziram à minha nomeação à magistratura fizeram com que eu desistisse, porque eu aceitei uma comarca à noite e no dia seguinte, no Diário Oficial, saiu outra. Uhum. Por essa razão, eu não sou hoje magistrado. Eu sou da turma do concurso de juiz do doutor Abraham Lincoln. Sim. Ele passou em primeiro lugar e eu passei em terceiro. Naquela época, só passaram 6 pessoas no concurso da magistratura. Eu era uma delas. O senhor também foi aprovado para professor da Universidade Federal da Paraíba. Ensinei direito, terminei ensinando direito civil aqui na Faculdade de Direito e estive na universidade como professor durante 36 anos. Uhum. Comecei em Sousa, lá já lecionava outra matéria, e aqui em João Pessoa, além de lecionar EPB, Estudo de Problemas do Brasil, durante alguns anos, até que houvesse uma vaga na Cátedra de Direito, e com a aposentadoria do Dr. Carlos Augusto Romero, que era professor de Direito Comercial aqui na Universidade Federal, eu fui designado do CCH-LA para a Universidade Federal da Paraíba, campus 1, aqui na universidade, e fiquei até me aposentar. O senhor falava sobre o quanto a sua família e o senhor próprio são religiosos, mas o senhor começou a vida sendo católico, o senhor chegou a ser protestante e depois descobriu a doutrina espírita. Como é que foi essa mudança? Ouvintes da TV Assembleia, Cláudia,
Nós somos filhos de Deus, todos nós. E nós temos os dons que Paulo chamava dons espirituais. Na doutrina espírita chama-se mediunidade. E desde pequeno, as pessoas diziam que era um menino capeta, um menino nativo, um menino inteligente, essa coisa, né? De forma que, ao chegar à adolescência, com esse acidente que me aconteceu lá na cidade de Areia, me afetou um pouco psicologicamente, porque retirou a expulsão da retirou escola. Porque eu tinha mais do que razão. Foi uma injustiça que foi praticada comigo. E então, mas naquela época, um dirigente de uma escola, sobretudo um padre, tudo que ele fizesse dentro de errado contra um adolescente, claro que a sociedade acharia que o padre estava certo. Que o padre estava certo. E isso depois se comprovou o contrário, e ao ponto dele perder a batina. Eu fui uma das pequenas causas, porque a causa mesmo que fez foi ele. Ele acumulou vários episódios assim. Alguns episódios, e ao ponto dele próprio terminar pedindo, casou-se e não quis mais a batina, porque ele tinha mais tendência, ele é um grande professor, mas não era um grande padre. Nós vamos continuar contando essa história do seu interesse pela doutrina espírita daqui a pouco, depois do intervalo.